Olá, bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com Alisson de Oliveira, que é mestrando em neuroengenharia, e a gente vai conversar sobre modelos computacionais como complemento no uso de animais em pesquisas científicas, não é isso? Primeiro a gente precisa saber como é que é feita a pesquisa em animais atualmente, né? Então, hoje em dia o uso de animais em pesquisas científicas, principalmente na investigação de doenças neurodegenerativas, que é mais o meu foco, né? Ela acontece de diferentes formas, seja em diferentes doenças também, Parkinson, Alzheimer. Então, por exemplo, na doença de Parkinson, a gente tem diversos modelos animais, seja modelos em primatas não humanos, que são os saguis, que na nossa região é bem comum, roedores também, e camundongos, ratos. Então, esses animais são os mais utilizados para investigar a doença de Parkinson, por exemplo. Uhum. E aí, para induzir a doença de Parkinson nesses animais, a gente faz uso de algumas neurotoxinas, né? As mais famosas para a doença de Parkinson é a MPTP e a 6-hidroxidopamina. Lá no Instituto Internacional de Neurociências, que eu faço parte, o Edmond Lilly Safra, lá em Macaíba, a gente faz uso da 6-hidroxidopamina. Então, como que é feito? Então, essa neurotoxina ela é injetada no cérebro do animal, e aí o animal, a doença de Parkinson, ela é caracterizada pela perca de neurônios dopaminérgicos. Então, essa injeção que a gente dá, naturalmente, esses neurônios morrem. Na doença de Parkinson, a gente não sabe ainda a causa, o início que causa essa morte neuronal. E para induzir isso no animal, a gente injeta essa neurotoxina e ela acaba matando os neurônios dopaminérgicos desses animais. E aí eles começam a ter esses sintomas motores da doença de Parkinson. Entendi. Por exemplo, os modelos computacionais, como é que eles viriam, por exemplo, a diminuir a necessidade, na verdade, do uso desses animais, não é isso? Isso. Os modelos computacionais, eles vêm hoje como um complemento, né? E aí, uma vez que a doença ela é investigada e a gente tem boa literatura dela, isso em vivo, a gente consegue transformar, pegar essas informações que a gente tem em vivo e mimetizar essas informações que já estão bem consolidadas lá na literatura e em pesquisas clínicas para os modelos computacionais. Então, para um modelo computacional ele ser utilizado, ele precisa ser comparado com os dados que foram apresentados em vivo e esses dados serem bastante coerentes. Para o modelo computacional que eu uso é de Kumaravello, é de um pesquisador da Duke, nos Estados Unidos, e eles pegaram 3 modelos computacionais e unificaram, pegaram um modelo só para neurônios do córtex, pegaram outro modelo computacional só para os neurônios de núcleos da base, que são regiões que estão envolvidas na doença de Parkinson, e conseguiram consolidar, mimetizando ali, para que você use modelos computacionais, você faz uso de equações diferenciais. Essas equações diferenciais, elas vão mimetizar o funcionamento específico de células. Então, as nossas células, elas têm diversos processos bioquímicos, biofísicos, e essas equações diferenciais, elas vão conseguir caracterizar o funcionamento em vivo dessas células, isso matematicamente. É como se fosse um simulador, isso, né? E aí, de um sistema nervoso. Isso, perfeito. E aí a gente vai moldando essas funções matemáticas até que o padrão neuronal, que a gente chama de spike, né? Quando um neurônio dispara. Então, trens de spike são vários spikes no decorrer do tempo de uma célula, por exemplo. Aí ela tem um padrão. Aqui eu tenho um padrão computacional, aqui eu tenho um padrão em vivo. E aí a gente compara. Está coerente? Tá. Pronto, o modelo está validado. E aí a gente usa esse modelo para testar outras hipóteses que talvez durariam meses em animais, e aí a gente existem, por exemplo, as limitações da pesquisa em animais, né, que é a disponibilidade dos animais, a questão ética de você fazer experiências em animais e tal. E o modelo computacional ele poderia melhorar essa situação, com certeza. Né? É justamente nisso que é o forte do modelo computacional. Claro, é uma abstração, né? A gente consegue abstrair, por exemplo, com 10 neurônios simulados, a gente consegue explicar o que a população neural em vivo estaria acontecendo. É uma abstração, mas a gente consegue fazer isso. Os modelos animais, eles têm seus limitantes. É impossível hoje a gente usar modelos computacionais sem ainda
ter como base os modelos animais, né? Mas no futuro não tão distante, quem sabe a gente consiga só usar os modelos computacionais. E dentro dos limites dos modelos animais está o custo, que é muito alto. Você imagina você ter um criadouro de primatas não humanos, são macacos. Esses macacos têm alimentação específica, eles têm que comer imediatamente no mesmo horário todo dia, tem que dormir no mesmo dia, no mesmo horário. Para poder ter um grupo de controle isso, que não seja, exatamente. Que eu não possa dizer, isso foi porque ele comeu numa hora diferente. Exatamente. Ou ganhou 5 gramas a mais, 10 gramas a mais do que um outro animal que estava parte do grupo. Então é muito minucioso trabalhar com modelos animais. Toxinas que a gente usa na pesquisa científica para induzir doenças, ou seja, para fazer reações químicas, porque para analisar, a gente faz análises histoquímicas do cérebro do animal. Então, a gente tira o cérebro do animal, faz toda a análise histoquímica. Então, para isso, existem soluções específicas. Tem soluções de vidrinho assim de 15 mil reais, 20 mil reais. Então, a redução de custo, com certeza, é o principal chave. Outra questão é, por exemplo, você estudar o efeito da estimulação cerebral profunda para diminuir os sintomas motores de doença de Parkinson. Então, você tem que fazer pequenas estimulações em um mês, por exemplo. No modelo computacional, você faz em poucas horas. Então, são várias nuances que... Dá para você acelerar os cálculos, né? Isso. Interessante. E tem também a questão ética, né? Que, por exemplo, é feito com muita frequência o apelo para que cessem as pesquisas em animais, né? As diretivas dos comitês de ética, eles orientam o máximo na redução do uso de animais, né? Então, a gente está atento a isso, né? Tem que estar atento. A pesquisa, para ser aprovada no comitê de ética, ela tem que estar muito embasada, ela tem que ter um ferramental assim, clínico, um estudo de literatura muito aprofundado. O pesquisador tem que estar muito ciente do que ele quer fazer, do que ele quer provar com aquilo. Então, não é tão simples hoje você aprovar um estudo em modelos animais pela a delicadeza que tem que ter, né, com o próprio animal. Então, a gente sabe que é para um bem maior, só que a gente tem que ter o cuidado. A gente pode simplesmente, eu quero testar uma hipótese aqui e vou usar um animal para testar. Não é assim. Não é assim que funciona. Agora, já é possível, você falou dessa possibilidade de você simular um sistema nervoso, então, até onde a gente consegue hoje com um computador emular uma zona? Já é possível emular uma zona completa? Como é que... Sim, claro. Como é que está nesse sentido? Por exemplo, o meu projeto de mestrado, eu investigo a dinâmica neural envolvida na doença de Parkinson no modelo de ratos com 6-hidroxidopamina. Então, o modelo que eu uso já é bem consolidado e ele faz a simulação de 6 regiões cerebrais, que são regiões que estão envolvidas na doença de Parkinson. O córtex, globo pálido, segmento interno e externo, núcleo subtalâmico, estriado. E aí a gente consegue simular isso, né? É como se a gente pegasse essas pequenas regiões. Essa é uma vantagem do modelo computacional. A gente consegue estudar núcleos individuais, então, isolar cada um. E aí já é possível, a gente consegue estudar. A minha tese de mestrado agora, a gente conseguiu classificar padrões por meio de uma técnica de machine learning, padrões diferentes, conformações da rede neural, tanto no parkinsoniano como no saudável. Isso é interessante porque, para pesquisas futuras, essa técnica pode ser utilizada para, por exemplo, eu quero testar a estimulação cerebral profunda. E a gente pode usar esses dados que eu obtive. Então, tenho aqui 2 padrões diferentes, parkinsoniano e saudável. Aí eu estimulo numa configuração X. Aí esse parkinsoniano veio mais para próximo do saudável. Opa, cheguei mais perto. Vou mudar a configuração novamente. Mudei a configuração. Chegou mais próximo. E assim, o objetivo é que a gente consiga deixar essa rede que está normal o mais próximo possível do saudável. E aí a gente, quem sabe, consegue encontrar uma forma de estimulação mais eficiente, um núcleo que ainda não se sabe, que pode ser estimulado e a gente não sabia. E assim... Um dispositivo, né? A pessoa pode fabricar, a partir desses dados, eu posso fabricar um dispositivo que ele
anula os sintomas do Parkinson? Através de impulsos? Hoje em dia já tem, né? Hoje a estimulação cerebral profunda já é uma terapia aprovada. Milhares de pessoas no mundo todo têm. Ele é um eletrodo que ele fica no cérebro do ser humano, e aí ele fica dando pulsos elétricos ali a todo instante. É uma estimulação crônica, ou seja, sempre está estimulando. Como marca-passo, né? Isso, é como marca-passo. O estimulador fica aqui no peito da pessoa. E aí, hoje já é uma terapia consolidada, e a gente agora quer tentar deixar essa estimulação mais eficiente. Porque, por exemplo, a pessoa tem o estimulador, ela tem a doença de Parkinson, e aí chega um tempo que essa estimulação ela não é mais eficiente. Então ela tem que voltar no médico, o médico vai lá, ajusta os parâmetros. Isso. Entendi. Aí, beleza. Aí passa mais 2 anos, aí a pessoa tem que ir lá novamente. E assim. Então, uma melhoria seria, por exemplo, um dispositivo desse que se autorregulasse, né? Exatamente. Que é o futuro agora, tem algumas pesquisas já. Eu, inclusive, tenho muito interesse em trabalhar nisso no doutorado. E é a grande chave do momento, né? Que a inteligência artificial hoje em dia está em alta na minha área. Eu sou cientista da computação de informação, então é uma área que está bastante em alta. Então, unir isso, um ferramental computacional com uma necessidade assim, de uma doença, então unir essas duas coisas é algo fantástico que no futuro acho que vai ser bem abordado. Legal. Para quem chegou agora, a gente está conversando com Alisson Oliveira sobre modelos computacionais como complemento no uso de animais em pesquisas científicas. Uma questão interessante já é possível produzir um emulador, um sistema computacional que ele simule alguma parte completa do sistema nervoso humano? Então, para fazer eventualmente experiências com o sistema nervoso humano. O nosso cérebro ele é um órgão um tanto complexo, né? Então, um dos limites que ainda tem é a infraestrutura computacional. Então, a gente ainda, mesmo com tanta tecnologia... carece de um computador que ele tenha condições de fazer esse A Intel lançou, eu não vou recordar o nome agora, a Intel lançou um novo computador agora, que se eu não me recordo, espero não estar falando bobagem, mas que é possível você simular até 8 milhões de neurônios simultâneos. Eu não li ainda sobre a tecnologia, mas o meu orientador mandou para mim dar uma olhada no contexto da pesquisa. Eu não vi ainda, mas é um avanço grande, né? Então você vê que tem gente grande olhando para isso, porque é algo que pode revolucionar o futuro, seja por meio da robótica, em pesquisas com doenças, que é o foco que a gente está conversando hoje. Então, as perspectivas são muitas, mas ainda carece, sim, de um limite de infraestrutura computacional e também de científico, né? São 8 milhões que esse computador simula, não é isso? Isso. E os neurônios do sistema nervoso humano estão por casa dos bilhões. Por aí. Isso, exatamente. Interessante. Mas e essa questão da substituição, por exemplo? Ainda não é possível substituir completamente o uso de animais, mas o que falta para isso acontecer? Então, a gente carece de um embasamento biológico ainda. Então, a gente não consegue ainda consolidar, validar um modelo somente matemático sem a prova biológica ali de lado. Então, para um modelo computacional ele ser validado, por exemplo, na doença de epilepsia, tem que ter um modelo animal consolidado para que a gente se espelhe nele. Que a gente se baseie, pegue todas as características daquele e consiga mimetizar no modelo computacional. Então, o que falta ainda... É o trabalho, por exemplo, de mapear esses sistemas e, uma vez feito todo esse mapeamento... Exatamente. E ter um banco de dados, por exemplo, de todo esse material biológico. Exato. Que é extremamente vasto, né? Muito. Então, como eu falei, é uma abstração. A gente pega uma pequena nuance ali do biológico e consegue abstrair isso para um modelo matemático. Então, mas ainda a gente não consegue explicar o todo. É muito cauteloso. Entendi. E você acha que... Quais são as perspectivas, por exemplo, para essa área de neurociência, né?
uma questão interessante, a gente falou muito de doença de Parkinson, mas uma questão interessante envolvendo inteligência artificial também é sobre a doença de epilepsia. Então, a gente não consegue dizer o porquê, por exemplo, a pessoa tem um ataque epilético. De onde surge, o que surge, a gente não consegue prever. Então, os modelos computacionais hoje, tem alguns sendo estudados utilizando técnicas de inteligência artificial para tentar prever, né, esse evento, que é como se fosse um blackout no cérebro ali, a criança, é muito chocante você ver uma criança tendo epilepsia, muito chocante. Então, isso estimula você a querer pesquisar, né? Então, a grande nuance hoje é você tentar prever, né? Então, por exemplo, usando sensores hormonais, alguma coisa assim? Sensores, atuadores, a gente já consegue colocar eletrodos no ser humano, né? Então a gente consegue captar a atividade neural, o que está acontecendo ali. Mas a gente ainda não consegue prever. Por exemplo, o que desencadeia isso. Porque uma vez que a gente consiga prever, a gente consegue atuar no eletrodo para que ele estimule ali e ele quebre, por exemplo, esse blackout que aconteceria. Né? Então, uma das perspectivas futuras dos modelos computacionais pode ser aplicado também à doença de epilepsia. Né? Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico, a gente está conversando com Alisson Oliveira sobre modelos computacionais e pesquisas em animais. Agora, vamos dar uma pausa, né, para a gente pensar aqui, porque eu tenho uma pergunta para fazer que talvez seja muito burra, mas aí você me diz se é ou não. Tá. Porque eu vi uma matéria sobre falando que cães conseguem sentir de alguma forma quando as pessoas vão ter surtos. Isso é verdade? Eu já ouvi falar. Você quer comentar sobre isso? Eu não tenho muito o que falar, sabe? Eu não saberia muito o que falar, mas eu já vi sim isso. É interessante. São animais sendo usados de outra forma, né? O que mais a gente pode falar depois dessa chamada? A gente falou dos modelos animais, já falou bem sobre o complemento. Não sei, Elisa, deixei passar alguma coisa, Elisa? A gente conversou ontem. Eu acabou de falar, né? Você não está assistindo a nossa gravação, Elisa, então vamos continuar aqui. E a gente pode pensar também que outras formas a neuroengenharia pode contribuir para... podemos falar. Para a qualidade de vida, né? Uhum. Posso falar do Instituto também. Pode falar do Instituto. Pronto, agora você fala sobre essas coisas aí, fica bem à vontade para falar. Recursos também. Uhum. Então vamos lá. É só eu falar, na real, né? Eu já dei a... Então... como é que você acha que a neuroengenharia pode contribuir mais para o bem-estar da gente e quais são as perspectivas para essa área de pesquisa diante de todos os cortes que têm sido feitos na universidade, né? Como é que vai acontecer de agora em diante? As perspectivas dentro da neuroengenharia são vastas, né? A gente tem muita pesquisa acontecendo. Como eu falei, eu faço parte... Eu sou do programa de pós-graduação do Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra, lá de Macaíba, que tem como presidente o professor Miguel Nicoleles. Uhum. E dentro do Instituto a gente tem diversas pesquisas, desde a lesão medular, utilização hoje, uma das frentes que a gente está pesquisando bastante lá é o uso de realidade virtual. Então, o paciente, ele tem um equipamento que a gente tem lá no Instituto, que é o único que tem na América Latina, que é o 0G. Ele fica suspenso, o paciente ele não tem o funcionamento normal das pernas, ele fica suspenso nessa máquina e a gente usa realidade virtual nele, coloca o óculos de realidade virtual e dentro do ambiente virtual a gente coloca essa pessoa para andar. E aí isso é um método terapêutico, né? Que estimula o comando da porque caminhada. A pessoa vê
um avatar andando e ela pensa que é ela que está andando. E ela dá o comando de andar e, isso. E tem uma resposta da realidade virtual. E isso, a longo prazo, a gente viu que melhorou bastante a questão do caminhar dessas pessoas. Né? Teve o projeto da Copa, bem famoso, do Miguel. E hoje em dia, o pessoal tem tentado unificar isso, essa parte mais mecânica, mais a parte do pessoal da fisioterapia, com o pessoal também da ciência da computação, que entra com essa tecnologia de realidade virtual e tudo mais, e tenta incrementar, né? Outra pesquisa interessante é o uso de jogos, robótica educacional. A gente tem trabalhado bastante com pessoas que têm autismo, né? Então, a gente tem estudos que, por exemplo, a criança que tem autismo, ela tem dificuldade em olhar nos seus olhos. E aí, uma das pesquisas lá passava de diferentes personagens, entre humanos e miniaturas de bonecos, e a gente viu que os resultados, eles sugeriam que as crianças, elas conseguiam olhar para os bonecos, menos para os seres humanos. Então, a gente quer... Mesmo para os bonecos, os seres humanos no ambiente virtual, elas olhavam também? Era só imagem, eram só imagens, né? Só imagem. Mas elas tinham uma facilidade maior para olhar aquilo que era mais uma representação. Uma representação mais de um desenho, digamos assim. Entendi. E aí a gente quer usar, por exemplo, bonecos que ele consiga interagir com a criança, falar, dar comandos para ela, só que isso por trás tem um terapeuta com um celular, um smartphone, um tablet, controlando o boneco. Então, ou mesmo com um ambiente virtual, ele dialoga com um terapeuta. Isso. No ambiente virtual, o terapeuta tem um avatar. Sim. É uma perspectiva interessante também. Interessante. Então, a neuroengenharia é uma área muito vasta. Tem, por exemplo, lá no programa de pós-graduação, na minha turma, eu sou de ciência da computação, tem gente da fisioterapia, tem gente que é da biologia, tem gente que é engenheiro civil. Então, é uma mescla de áreas que ali se unem para fazer ciência. Então, isso é muito interessante. Em relação aos cortes, é difícil, né? A gente sabe que a dificuldade vai ser grande, né? Nesses próximos anos, com corte na educação, mas a gente não desiste, né? Tem que continuar fazendo o que a gente gosta e acreditando que isso é o que vai mudar o mundo. É importante divulgar também a qualidade do trabalho que vocês têm feito, né? São cientistas jovens e tal, que ao contrário do que muita gente pensa, estão realmente fazendo ciência, né? Nada de balbúrdia. Será que tão cedo a gente consegue, por exemplo, ter algum nível de telepatia tecnológica? Então, é possível, né? Já foi provado que é possível. Então, o experimento foi bem engraçado. Era um macaco, ele estava aqui em São Paulo, no Brasil, e tinha outro lá na Duke, nos Estados Unidos, e eles conseguiam comunicar. Isso aconteceu também com um modelo de ratos. E o Elon Musk agora, bem famoso agora, chocou a internet, agora provocou, dizendo que 2020 prometia, né, essa tecnologia. Então, é algo bem delicado, assim, mas que não está muito longe. Agora, por exemplo, será que a concomitância desse aparato tecnológico com o cérebro não prejudica o funcionamento do cérebro? Então, inclusive, o aparato tecnológico que é introduzido no cérebro, você fala... Pronto. Existem pesquisas também que investigam o que causam, né? Quais as consequências de introduzir um eletrodo no cérebro, por exemplo. Porque quando você insere, o seu sistema nervoso, ele diz, opa, isso aqui não é daqui. E ele tenta, então acontece uma cascata de sinalizações de processos biológicos que tenta expulsar e ele vai criando uma crosta ali. Então tem uma espécie de rejeição, né? Tem uma espécie de rejeição. E aí muitos pesquisadores investigam tanto em materiais mais biocompatíveis
e tentam deixar os que já existem mais biocompatíveis possíveis, testando diferentes tipos de eletrodos, por exemplo, e também pesquisas que investigam as consequências a longo prazo daquele eletrodo no cérebro do animal, do ser humano, seja... Porque uma coisa é você, por exemplo, da pessoa com 80 anos, já com problemas de Parkinson, ela tem um eletrodo ali. Agora, outra coisa é você ter uma criança com epilepsia com um eletrodo introduzido para viver os seus próximos 60 anos de vida. Uma das dificuldades também da doença de Parkinson é justamente essa. Muita gente, a terapia padrão ouro é a levodopa, é um fármaco, né? Então, com o tempo, esse fármaco, ele não... Perde o efeito. Ele perde o efeito. E aí, às vezes, o paciente já tem mais de 70, e a gente não tem... O médico, ele não tem como dizer, indicar uma terapia invasiva como essa, como a estimulação cerebral profunda, que tem um método cirúrgico, né? Não tem mais condições. E aí o paciente ele acaba não sendo eletivo para esse tipo de terapia. Então isso é bem comum. Isso acontece bastante. Muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo acabou, foi uma honra. Eu que agradeço o convite, né? Prazer falar sobre ciência com vocês. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado. Esse foi o Café Filosófico. A gente conversou com Alisson Oliveira sobre modelos computacionais e como é que eles podem complementar as pesquisas feitas em animais. E quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico é só checar o nosso canal no YouTube, Café Filosófico TVU, ou a nossa página no Facebook, Café Filosófico UFRN. O Café Filosófico é um projeto de extensão vinculado ao grupo de estudos de Metafísica e Tradição da UFRN e em parceria com a TV Universitária e a Rádio Universitária. Até a próxima.